Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Voltando a fazer as lives, vamos lá, né? A gente tá esses dias todos aí só reformulando e aí a gente tem que voltar, né? Tem que voltar a trabalhar, né? Voltar a compartilhar conhecimento. Eu chamei o Jean hoje para bater um papo com a gente, vou chamar ele aqui. Tá bom? Espera só um momento. Opa, fala aí, Lucas. Jean! Firme? Firme você, parceiro, como é que tá? Opa, bonzinho. Ó, eu já gostei dos instrumentos ali, viu? Tem as bagunças, ainda tem mais por aí perdido. Nossa senhora! É gostoso, assim, né? Eu falo muito que música dá um outro sentido pra vida, né? A gente tá naquela jogada de todo dia ali de querer agradar o cliente, de fazer mais pra agência, de correr atrás da bufunfa no final do mês, e a música ela vem para dar um acalanto, né? Cara, uma parada que eu notei quando eu comecei a pendurar os instrumentos na parede, assim, o quanto eu fiquei mais produtivo, cara. É engraçado isso. Porque o instrumento, Caramba, ele dentro do case, né, ali guardado, pra você tirar ele e tal, você até fica, e depois vai ter que guardar de novo, né? Aí você pendura tudo na parede, deu 5 minutos, você pega ali, toca um pouquinho, devolve lá, já deu um insight de alguma coisa que você estava precisando, ajuda a dar essa arejada no pensamento, né? Sim, Quando você bastante. estuda a área de criação e publicidade, né? A gente desenvolve bastante essa metodologia de você se encher de conteúdo, de material e desligar, né? Nesse período que você desliga, na hora que você pega um violão, você toca, você assiste alguma coisa e tal, quando você volta pro problema, seu cérebro já trabalhou um monte nele, você já está bem mais avançado na solução, né? Melhor do que ficar quebrando cabeça ali, e a ideia não vem, você precisa dela tal, e sob pressão não funciona tão bem, né? Não, é legal que a gente tem o costume, muitos ainda têm o costume, né, Jean, de se reunir na salinha, esquecer o mundo lá fora e achar que encontra a solução ali. Não, a solução não às é vezes, tão simples, né? tá no você escutar uma música, tá no você ver uma série, tá na padoca. Tá na padoca. Maninho, vamos lá, a gente convidou hoje você para cá para você disseminar, compartilhar conhecimento, cara. O negócio aqui é bem de leve. As pessoas vão entrando até, vão olhando. O legal é que o vídeo fica gravado, então a gente tem um reporte depois do como é que tá aí o vídeo, aí a gente dissemina. E assim, o bate-papo hoje é sobre o X e marketing digital mesmo, na veia aqui com a gente, tá? E eu já vou logo para você dar suas credenciais, cara. Eu acho que mais do que nunca é legal isso. Eu já fiz projetos com você, já trabalhei um tempinho com você, já conheço muito bem o seu naipe. Agora o pessoal que tá aí não conhece, manda ver. Legal. Então, eu sou publicitário por formação, né? Me formei em 2002 e na ocasião eu trabalhava como redator em jornal. O curso é comunicação social, né? Aí a ênfase era em publicidade. Apesar disso, eu trabalhava como jornalista, né? Então, eu trabalhei 5 anos entre jornalista e assessor de imprensa, né? Cheguei a assessorar um deputado federal em Brasília, pensando mais a comunicação escrita do que visual, né? E isso tudo surgiu por um desafio que rolou para mim na faculdade. Desde que entrei na faculdade, minha intenção era ser diretor de arte. Minha ideia era trabalhar com a parte visual da publicidade. E eu tive um professor que falava assim: diretor de arte tem um problema, eles não sabem ler um briefing e interpretar um texto. E aquilo mexeu, cobriu, né? Falei, não, eu escrevi bem, pô, que é isso? Sempre achei que escrevia bem, né? Aí eu falei, não, eu vou provar para ele. E daí abri uma vaga para redator na área de cultura. E como era músico e tal, eu falei, vou tentar, né? E passei. E acabei ficando em jornal. Nessa foi passando o tempo, foram 5 anos em redação. Para depois entrar como diretor de arte de fato. Foi bastante tempo escrevendo.
E logo que eu comecei a trabalhar com direção de arte de fato em agência, foi 2007. 2007. Algo que eu queria ir para o digital, porque na minha cabeça era, o que vai funcionar, a publicidade, a verba da publicidade vai migrar para o digital, a venda em si, na época ainda praticamente não se falava em e-commerce no Brasil, né? Não, era Mas muito já pouco. era uma coisa que você falava assim, cara, vai chegar uma hora, as pessoas tinham medo, falavam, tem gente que compra pela internet, mas compra mais CD e livro. Era isso, né? Sim. 2007, 2008 por ali, era CD e livro, as pessoas, porque era coisa de Era uma baixo venda valor bem agregado, controlada. controlado, era baratinho, tal, se perdesse, não entregar, paciência, né? Ninguém pensava em comprar uma geladeira pela internet, né? Como hoje Não. é trivial, cara. Hoje eu recebi um push, uma mensagem do Mercado Livre me convidando para um código de desconto de R$200. Entrei para ver os artigos que estavam com código de R$200, era iPhone, geladeira, Smart TV. Os caras dão Ticket 200 médio alto. Ó, se eles pegaram as suas últimas compras, seu tipo de visualização, fecharam lá em cima. Mas cara. E aí eu tava pensando nisso, eu falei, cara, na época que eu comecei a pensar nesse negócio, jamais imaginaria que havia um anúncio me oferecendo um produto de 5 pau, 6 pau para comprar pela internet. Era impensável isso, né? Mas a coisa começou a virar, né? E então eu comecei a espelhar em algumas agências de São Paulo que estavam surfando essa onda pesado, né? Aí, creio que foi mais ou menos por essa época que a gente trabalhou junto, talvez um pouco depois disso. Foi, 2009, 2010. Aí eu, depois de trabalhar contigo, eu fui para uma outra agência de Campinas e, na sequência, fui para São Paulo na Isobar, que foi, assim, a grande escola digital para mim, assim, onde eu tive uma vivência mais hardcore mesmo de digital, né? entendeu? Mais parruda. E, assim, trabalhar com uma galera e lá, por ser uma agência muito grande, a maior da América Latina, você tinha, primeiro, clientes muito grandes, Fiat, Brastemp, Consul, Sky, Sony Mobile, né? Eram clientes muito parrudos, né? E também os projetos envolviam uma equipe muito grande, cara. Você botava a mão no negócio, você não ia mais ver esse projeto. Você ia ver quando fosse pro ar. Você ajudou lá a apertar o parafuso, entendeu? Aquilo foi pro departamento tal, depois você chegava assim, viu, pro diretor de criação, como é que tá aquele projeto lá? Tá no ar. Você não viu ainda? Aí você vai ver, o negócio já tava rodando. Já. Porque você não participa, eu não estava na tua mão, né, tanto tempo, né? A gente trabalhou numa agência menor juntos, né? Então você meio que mais artesanal, né? Você tá ligado? Isso. Agora, numa grande, você vai pra coisa... A coisa fica muito linha de montagem, tá ligado? Você faz lá... E é legal esse tipo de processo, né? Porque o negócio, assim, a gente tá acostumado hoje com empresas menores, esse portfólio de, chegou o briefing, vamos trabalhar nesse briefing, e aí, o que dá para fazer? Você tá engajado naquele tipo de projeto, praticamente a 8 mãos, porque tá todas as áreas naquilo. Agora, numa agência maior, numa agência grande, que você é mais um dentro do processo de construção, é legal que você vê a distância, porque às vezes você está no segundo, terceiro projeto, aquele primeiro projeto que está passando na sua mão já está na mídia, já está colocando lá, o cara já está puxando o resultado dele. Esse que é o bacana, né? Que da gente ter essa experiência que eu falo assim, querendo ou não, a gente tem um conhecimento, entendeu? Tem aquela bagagem que a gente fala, tem a bagagem de botar a mão na massa, de encher os dedinhos ali, de dedilhar até de madrugada e saber o que faz. Isso que é bacana. Sim. Aí eu voltei para Campinas depois, cheguei a passar de novo em agências tradicionais, algumas que mesclam, né, digital com offline, né, online e offline. Mas assim, a grande experiência que eu tive com digital, e quando a gente trabalhava junto, eu já estava assim, vislumbrando ir para São Paulo exatamente para trabalhar com digital, que era minha meta, assim, porque eu ainda acredito que hoje eu trabalho numa agência que o foco dela chama Rocket. O foco da Rocket é varejo, supermercados, tá? Hoje, por exemplo, a gente atende as redes Enxuto e Goodbom. Tem outros clientes, né? Mas
talvez os clientes mais conhecidos pelo pessoal tal, e maiores assim, são essas duas redes de supermercado. Então é uma agência com o foco no tipo de negócio do cliente, não na solução. As soluções são várias, né? Entre elas o Várias. digital também. A gente tem equipe, tem parceiro, tem formas de viabilizar. Mas ela não é uma agência focada no método, é uma agência focada no estilo de cliente. E existe esse que é mais voltada assim, a agência que é focada só em mercado imobiliário, por exemplo. Ela tem toda a solução para imobiliário. Outras não, a gente aqui é e-commerce, focado em solução para e-commerce. Né? Mesmo que seja uma solução, anunciar numa televisão. Não importa. Sim. A questão é o problema do cliente e não o tipo de solução que eu apresento, né? Antigamente eu tenho a impressão que as agências eram menos 360 nisso. Elas aprendiam a usar uma ferramenta bem, e aí é essa ferramenta que eu vou usar para tudo. E hoje a gente está precisando ser um pouco mais flexível nesses processos. Muito mais flexível. Hoje a gente precisa ter a consciência de cada um. Quanto mais você se especializar no problema do cliente, que tipo de problema um cliente de varejo tem, é diferente do tipo de problema que um cliente de branding, sei lá. Por exemplo, dois clientes que eu mencionei, que eu já atendi. Supermercado e venda de automóvel. Cara, é o mesmo cara que vai comprar nos dois, mas a forma de linguagem, os problemas que enfrenta, o quanto isso, as crises de economia, o quanto elas interferem na venda de um e de outra, são diferentes, né? Sim, então, é até engraçado, porque assim, a comunicação que a gente usa muito para principalmente dentro do digital, para um cara que vai comprar no mercado, por exemplo, pô, pensa, é por emoção, é por instantâneo, né? Às vezes até comunicação de necessidade, cara. A galera que tá escutando, já tô falando alguns gatilhos mentais aqui que a gente usa muito isso, né? É gatilho de urgência, gatilho de necessidade, é escassez. Agora, o cara que vai comprar um veículo, é conforto, é estabilidade, até... Ele quer ouvir reviews, um monte de review para ver qual é a melhor opção. É outra forma. Essa mentalidade da agência de estar mudando esse jogo composto aí dentro do cérebro do cliente toda hora. E é difícil você até pegar uma agência que faça essa dualidade muito boa, entendeu? Que consegue, ela consegue mesclar muito bem. O time é muito forte para fazer isso, né? Eu falo que, o time tem que ser muito, muito coeso, muito forte para ter esse tipo de mentalidade de você saber jogar muito bem com uma equipe de varejo, que é uma equipe de... Putz, agora o pessoal de mercado agora saltaram quase 400% de vendas, né? Então a equipe, tem que estar coesa de quê? O topo de venda que vinha vindo era carro. Pô, peraí, o carro baixou. Agora a gente vai seguindo pro mercado. E aí, o que a gente vai tocar agora? E aí, o mercado tá acabando, o carro tá voltando, e aí? Essa a atenção que o cliente começa a ter, que fala, olha só, a agência, na verdade, né? Olha só, a gente tem que ter... A gente foge um pouco daquele conceito que a gente estava falando agora há pouco, do projeto. Chegava uma ferramenta, a ferramenta é o mesmo projeto para todos. Não, ele tem que ser mais... saber mais colocar as coisas. Bacana isso. Cara, e depois, Jean, o que você andou fazendo mais, cara? O que você andou mais... Mas depois que você voltou, você passou por algumas agências. E hoje você está como diretor de criação, né? Diretor de arte, né? Diretor de arte. É uma agência, como eu disse, mais voltada para supermercadistas, né? Tem clientes de outros segmentos também. Mas eu, especificamente, estou trabalhando na criação para Goodbom. A gente está num processo bem interessante da rede Goodbom. Cara, e até voltando assim, para o nosso bate-papo mesmo, falando de justiça, o que você tem visto hoje, dentro do que você faz lá dentro, de relacionamento com a experiência do usuário, de cliente? Até para o cara entender mais ou menos assim, o que as agências estão colocando mais para fora. Cara, hoje, nesse segmento de supermercado, assim como outros, mas eu tô vivenciando bastante esse do supermercado, está sendo um momento de repensar a forma de venda, né? Uhum. Como é que eu vou e como é que eu vou vender? Qual tipo de conforto que o cliente do meu cliente, né? No caso, quem compra no mercado, precisa? Que tipo de ferramenta ele precisa para comprar melhor? Eu, antes de trabalhar para o Goodbom, vou aproveitar para fazer o merchan do Goodbom aqui. Eu sou cliente do Goodbom
de Indaiatuba, eu moro em Indaiatuba, né? O Good Bom daqui de Indaiatuba é uma loja novíssima, linda. Top. Aí eu compro por internet lá. E olha que curioso, o que é... A gente fala experiência do usuário, logo a gente pensa em interface. Sim. Mas olha a experiência do usuário que eu tenho como consumidor do Good Bom. Eu vou e peço lá 1 quilo de batata. Primeiro, as batatas que vão chegar para mim são as selecionadas, as que eu escolheria se eu estivesse lá. Honestamente, não sei se alguém mais que tá na live já teve a experiência de comprar online no Good Bom. As batatas que vão chegar são as que eu escolheria, de verdade. Segundo, vai vir 1,50 kg, 1,1 kg, mas eles vão cobrar 1 quilo, que é o que eu pedi. Caramba. Isso é a experiência de usuário. E isso não foi a gente que inventou, não. Eles já faziam assim antes de... A agência foi... A conta veio para a agência agora, né? Mas eles já praticavam isso antes. É curioso, né? Você vê, cara, é até legal, porque assim, para eles terem consciência de que tem que ter colocar o caráter dentro do próprio negócio, né? A gente não vai cobrar, vamos pedir 6 batatas. 6 batatas, 6 batatas não vai dar lá suas 850 gramas, não vai dar 750, nem ser 1,2 kg. Você pediu 1 quilo. Entendeu? É isso que é engraçado. O cara tem que ter a consciência. Já pensou? O funcionário, ele sai lá escolhendo as melhores batatas, e aí ele colocou aquela batata que no final você está com 900 gramas, ela vai pesar mais de 150. Pois é. Mas eu acho que esse tipo de negócio está tendo que ser repensado, né? Diante desse quadro que a gente está vivendo. O pessoal preferindo comprar online, principalmente coisas que você tem uma frequência de compra. Tipo, vamos dizer, comprar um carro, eu imagino que o cara continua indo na concessionária. Sim. Né, para comprar um carro. Ele não vai comprar virtualmente. Pelo menos por enquanto. Acho que ainda é um pouco complicado. Apesar de eu ter participado do projeto da Fiat Live Store lá na Click. Cara, que era um projeto de... O projeto foi Foi animal. Ganhou Leão em Cannes, né? Foi fantástico. Mas o supermercado hoje, assim, sei lá, 50% das vendas está sendo entrega ou retirada no ponto de venda, mas a compra é feita online. Então, a gente está, por exemplo, com alguns projetos de você... Já existe um serviço lá assim, que você compra online e você retira na loja, mas a gente está aprimorando essa experiência e melhorando em alguns aspectos dessa experiência. De você comprar online e ir lá só buscar. Você vai, para o seu carro, retira, tipo um drive-thru, né? A gente tá legal porque a gente começa a assimilar o serviço de experiência do usuário e a gente fala, user experience, né? E aí a gente pensa que, é tudo pro digital. E, cara, não tem essa cabeça de ser tudo no digital. Entendeu? E a gente vem muito disso. Putz, a gente fala de UX hoje, quando eu vejo o pessoal, até a galerinha que tá falando aqui, o Lucas, mandar um abraço pro Lucas aí, um charazão, o Frederico também, Opa. Jairo. E assim, a galera, a gente fala de UX, a gente fala, mano, estamos pensando em marketing digital já, estamos pensando na experiência do cliente dentro do site. E nada. E a gente tem que pensar naquela primeira experiência do cliente, O cliente, a experiência do usuário pode ser do cliente pegar o panfleto, do jeito que ele pega o panfleto dentro da loja, como é que ele vai conseguir pegar o pão primeiro lá na padaria, como é que ele forma de pagamento melhor. Eu gosto muito de ir em mercado, Jean. A gente até falando assim, de mercados, eu gosto muito de ir em rede de varejista de mercado. Aqui a gente está com mais ou menos uns 8 já, uns 4 grandes já em Campinas. E assim, eu vejo que eles melhoraram a experiência do usuário a partir do momento que, não só no site agora, que eles tiveram que refletir, a gente precisa estar no site de uma forma de entrega mais rápida para o cliente, dando comodidade para ele e oferecendo nossa linha toda. Então a linha toda que ele tem é entregando desde os queijos, carne, o pãozinho quentinho que o cara retirava, o suco tirado lá, o pastel, a pasta de dente, e ainda melhorar o processo dele de compra. Porque, a dificuldade do brasileiro ainda é comprar online, porque ele não sabe, ele tem medo de passar o cartão, ele sabe que a dificuldade dele de passar os dados dele, ele tem uma relevância grande nisso, porque ele fica com receio de, vou passar meus dados no cartão, e se de repente for clonado, entendeu? E se de repente, poxa, por acaso sumir meus dados?
se eu vim no final do mês com uma surpresinha, né? Que a gente chama surpresinha na fatura aí. O cara compra R$ 200, vem 3 mil para ele. E aí, lembrando alguns processos que a gente vê na internet de muita facilidade. Por exemplo, algumas lojas elas já conseguem gravar os seus dados de cartão de crédito dentro da loja para fazer a compra através do one-click. Entendeu? Sim, e aí, a gente entra no sistema de usabilidade desse jeito, mas eu penso quando o cara consegue fazer toda a linha do mercado e de repente ele sai, ele tem um caixa autônomo que faz a compra somente passando código de barra, meu. E é fantástico isso, né? A gente fala, a gente pensa, experiência do usuário não é somente no online, é também um meio físico exercido de uma maneira melhor para ele conseguir fazer a compra, ajudar o cliente, entendeu? A melhor tecnologia, e isso é meio clichê falar de Steve Jobs, né, quando fala de tecnologia, mas o cara era total, né? Ele falava que a grande tecnologia, a melhor tecnologia é a tecnologia invisível. Sim. E é um fato. Se eu percebo a interface, é porque ela não está humana o suficiente. O ideal é que ela esteja ao ponto de ser invisível. Qual que é o grande lance de um usuário de iPhone, usuário de Apple? É ele não sentir necessidade de ter conhecimento técnico para operar aquele equipamento. A tecnologia tem que estar oculta, entendeu? Então, por exemplo, comprar online num site é uma parada bacana. Agora, comprar online por um aplicativo, além de ser a sensação de segurança é maior, ainda tem essa questão, por exemplo, do one-click. Você colocou o seu dado, seu cartão uma vez na sua conta, ela está vinculada, você não vai precisar se preocupar, você não precisa nem logar, porque já está no seu aplicativo, no celular, então você já está logado. Você entrou no aplicativo, você vai lá e compra, né? Eu acho que a Amazon foi pioneiríssima nesse tipo de interface, né? E a gente tem muito a aprender com a Amazon. Assim, a Amazon é gigante mundial, né? É gigante. No sistema de interface que eles falam é de cada vez mais melhorar a usabilidade do usuário em sistemas operacionais. Cara, ele acabou com a complexidade que a gente tinha de design, sistema operacional. Ele coloca isso tudo numa caixinha. E é legal que o Bezos, hoje da Amazon, ele pensa justamente nessa forma. Ele quer melhorar cada vez mais o processo de compra, ele quer melhorar o processo de venda do site. Então ele fala assim, quando ele decidiu cortar totalmente um vínculo com as grandes livrarias, ele falou, não, pode trazer todo mundo para cá que a gente vai fazer por aqui. Cara, ele acabou, num momento ali, cortando uma operação que a gente pensava, cara, era muito louco. A gente tem que sair de casa, se locomover até uma livraria. Eu não sei o que eu quero de livro. Você escolhe seus livros ali, lê as 3 primeiras páginas, e o cara trouxe isso para dentro do site com os reviews. Mas, falando até em usabilidade, Jean, eu quero deixar claro, e ainda a minha insatisfação com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela conseguiu compartilhar toda a usabilidade que a gente tem dentro da agência, dentro do aplicativo. Isso é fantástico, cara. É tempo de espera, é fila. Ele fala fila ainda, cara. É incrível, meu, é incrível. Muito. Eu tenho certeza. Sim, eu tenho certeza que não foram feitos por eles. Não foram feitos pela Caixa, mas foi a agência. E o cara deve ter chegado com um briefing. A gente precisa que o cara se sinta dentro do banco. Aí o cara falou, ok, peraí. Vai ficar tomando café lá 2 horas. Só faltava ter algum lugar ali que ele fizesse um chat e tivesse 5 pessoas, alguém falasse café? O chat vira pra você que é usuário e fala assim, tá demorando, né? Que negócio é esse? Indignado. Pô, mas, muito, cara. Tem que mandar essa sugestão para eles. Tem isso no site também. Bastante, cara. Aparecer aquelas pessoas, né? Eu posso te ajudar. A senhorinha da fila que pergunta, você é daqui mesmo? Ah, que legal. Você é filho de quem? É bem conversa de banco.
Cara, deixa eu voltar a falar até numa coisa que a gente começou a falar, referente até aos veículos. Esses tempos atrás, a Tesla, ela inovou nesse sistema, né? De conseguir fazer o carro totalmente pela internet, de conseguir fazer a venda do carro totalmente pela internet. Os pedidos dos primeiros carros deles foram pela internet. E a gente vê hoje a Volks já conseguindo fazer isso, a Fiat também. E esse sistema é muito legal porque muda todo aquele posicionamento que a gente tem de sair de casa, fazer o test drive, escolher a cor, escolher... Não, a gente escolhe a cor antes. E eu penso que até a gente vai chegar num sistema que não vai demorar muito, você vai escolher o test drive do seu carro. Parece que deve ser essa mudança, né? De falar assim, eu quero escolher, eu vou andar com o meu Jeep, mas eu quero que seja um Jeep branco. Aí você vai chegar lá na concessionária, senhor, seu Jeep branco está aqui para você fazer o test drive. Cara, é uma troca de informação muito grande, porque eu começo a fornecer dados para o Jeep, dizendo qual que é o carro que eu quero, qual que é o tipo de motor, qual que é o tipo de cor que eu quero dentro do meu carro, os acessórios que eu quero dentro do meu carro. É um banco de dados gigantesco que eles começam a ter da minha pessoa, né? Para um comércio de carro de luxo, hoje você já tem esse tipo de solução bastante madura de test drive em domicílio, né? O vendedor vem, traz o carro na tua casa para você fazer o test drive, depois ele leva embora. Você solicita ele pelo site, o cara traz, você faz o test drive e depois ele leva o carro embora. O que a gente fez na época da Fiat Live Store, que ganhou o GP, né, em Cannes, em Digital, ele funcionava assim, você entrava num site, hoje esse site está fora do ar, infelizmente, mas tem o videocases, é fácil, você digitar Fiat Live Store, você vai achar, você entrava no site, daí lá tinha um showroom montado com todos os carros da linha da Fiat, os principais, um showroom, um estúdio bonito, né? E você tinha atendentes com um capacete que a gente desenhou para eles, que chama câmera, fone, microfone, então ele falava com você e para onde ele olhava, você estava vendo na tela. E aí ele olhava, por exemplo, a pessoa, tudo bem, Fiat Love Store, boa tarde, tal, que posso te ajudar? Eu queria ver o Cinquecento. Ele chegava, tinha um Cinquecento lá, ele olhava para o Cinquecento e aí você também via. Aí quais são as opções de roda que você tem? Daí ele ia mostrando as opções de roda e tudo na tua tela. Que cor que tem, que tipo de pintura. Aí ele entrava, falava, quando você senta no volante é essa a sensação. Aí o vendedor senta no volante, coloca a mão no volante, mostra para você a proporção, tamanho, espaço interno, tudo. É uma experiência. Ele te dava a sensação de você estar lá na hora, né? A primeira vez que você via a cara do vendedor é quando ele olhava no espelhinho. Ele sentava no volante, virava o espelhinho, dava um calzinho. Toda vez eles faziam isso. Fazia parte do treinamento, humanizar mesmo a experiência, né? Cara, será que agora os óculos eles não vão começar a ter essa senso? Os óculos hoje pode ser, né? Sim, é possível. Os VR, né? O VR ainda era bem incipiente, assim, bem no início, né? Ainda nem tinha o Samsung, VR, essas coisas ainda não existiam. Isso foi 2013, acho. Acho que foi 13. Foi 2013, se não me engano, 2013, 2014. Aí a gente desenhou isso tudo, né? A gente só não conseguiu convencer a Fiat na época em fechar a venda online. Porque a Fiat tinha com as concessionárias, com a rede concessionária. Por sinal, eram contas separadas, a Fiat institucional e a Fiat concessionária. A gente fazia parte de um grupo de agências que chamavam de agência Fiat. Na verdade, eram 4 agências que faziam parte da agência Fiat. E a Clique era uma delas, que cuidava especificamente do digital. Aí a gente não conseguiu fechar a venda online. A gente fazia o quê? O agendamento do test drive mais próximo do cliente, na loja mais próxima eu penso muito que se a gente fechar a cadeia, né, fechar a venda online, você quebra um laço de cadeia muito grande. Para eles ia ser absurdo. Ia ser bem difícil. Porém, pouco tempo depois apareceu como é que é o nome do cara lá? Da Tesla? O Elon Musk? Elon Musk chegou fazendo, né, cara? Ele vende online, tá nem aí pra concessionária. Que a Fiat tem uma outra realidade.
atende Sim. empresas corporativa, muita venda corporativa. Ela tem uma rede concessionária imensa, é a que mais cresce no Brasil, é gigante mesmo, né? É Eles um dos não queriam maiores, mexer né? com muita gente, né? Não queria mexer com muita gente. Aí eu lembro da E o reunião com sistema o deles é bem produção ainda, e o público também, é, né? É um público. É carro popular, cara, não tem como. E o que é legal da Fiat, em comparação com outras montadoras, é a quantidade. Eles não têm gap na linha deles, cara. Você pega o carro mais popular, daí você vai colocando. Como é que chama? Opcionais, né? Ele passa Isso, do preço do próximo na linha, entendeu? Ele fica mais caro do que o próximo. Então, então ele não tem gap. Você não tem uma faixa assim, ó. Nessa faixa a Fiat não tem nenhuma opção. Isso não existe. Toda opção de faixa de Nossa, preço e de faixa de nível que você quer de classe, né, de conforto e tal, ela tem de tudo, cara. Desde um carro nossa, popular, mas com opcionais e super confortável, super até um carro de confortável. elite só que básico, entendeu? E eles meio que Aham. misturam Consegue os preços. mesclar, Assim. né? É muito doido, muito doido. Os caras conseguiram Engraçado, fazer uma linha. top, né? É engraçado que eles começam a pensar assim, porque, meu, querendo ou não, a gente tem. Putz, o Brasil hoje é recheado de estradas, né? Então, a gente pensando no usuário, pensando no usuário, a facilidade que ele tem que ter dentro do carro, ele não pode ter um carro simples, né? E apesar que a grande venda dentro das concessionárias é de carro com poucos acessórios. Né? É, Isso que é. Porque o cara, meu, ele começa a bater no preço ali, meu, puxa, o carro top aqui é quase 70 pau, 80 pau. Um carro popular, ele sai de seus 40, 50 mil para uns 70, 80 mil. Tem essa discrepância ainda que a gente não tem como analisar ainda de fato. É lógico. Aí a gente tem a disrupção do mercado, que afeta totalmente nosso sistema de veículos. A gente vem com o Uber da vida, a gente vem com 99 táxis, Easy Táxi. Aí vem aquele BlaBlaCar ainda, que é o cara de oferecer carona para você, carona. para onde quer que você esteja. Cara, e assim, é legal porque entra tudo na experiência do usuário. O usuário começa a perceber, se ele tiver ideia, ele começa a perceber, cara, eu não preciso hoje sair da minha casa, ir para a rodoviária, para me pegar um ônibus para chegar até o litoral. Eu posso ver no BlaBlaCar se de repente tem alguém que passando na minha residência e vou embora, entendeu? Uhum. Essa que é a grande discrepância da concessionária junto com os aplicativos de hoje. E eu acho que com essa demanda nova que está começando, das empresas acreditarem que a funcionalidade do carro ela pode ser maior do que você comprar, né, o carro. Putz, tem outros meios? Tem. Então a gente pode fazer um bom carro para você locar o carro e você, aonde quiser, você começar a ter ponto de acesso do carro. É um outro tipo de mudança, né? Uma quebra de paradigma mesmo. Deixa de ser um produto e passa a ser um serviço, né? Esse é o caminho, né, que deve estar direcionando. Porque a questão do UX, né, quando a gente fala de UX, como a gente disse no início, geralmente a gente vai pensar em um wireframe, protótipo de aplicativo ou de site. Isso é UX, com certeza. Sim. É parte da experiência. Porém, existe um outro negócio que vem um pouco antes, que é a tal da jornada do usuário. A jornada do usuário. E ela também é a experiência. A jornada do usuário é a experiência. Como é que ele toma conhecimento da empresa? Qual que é a porta de entrada dele para o seu serviço? Né? Como é que ele conseguiu? O que ele fez para estar colocando lá? Nossa, é incrível porque assim, a gente começa a perceber que, aí que eu digo muito isso, cara, uma jornada de cliente muito bem elaborada, e você tem como fazer isso, a gestão de marketing do cara tem como fazer, ele consegue dizer para você aonde você consegue captar mais o cliente, entendeu? Desviar a atenção, saber aonde que vai usar ele de uma forma melhor. Isso que é bacana, você começa a ter essa disseminação, assim, poxa, pela jornada do cliente toda, ele está passando desde a entrada dele na loja virtual ou na loja física até o fechamento dele no caixa ou no caixa eletrônico, ou então no meu site, ou até mesmo pós-venda. Quais são os passos que eu posso estar pegando para esse cliente, entendeu? Onde que eu posso estar impactando esse cliente melhor? E, cara, é essa a visão que o empreendedor, até que eu brinco também aqui muito, um empreendedor que está começando, ele tem que ter na hora que ele está vendendo o produto dele online. O cara que começou a fazer a lojinha dele
de pouco, eu estou vendendo só 2, 3 produtos. Meu, pensa na usabilidade da sua loja. Como é que ela está vendendo hoje? E o que você pode oferecer de melhor para o seu cliente? Qual que é a forma mais rápida? O cara fecha por e-mail, o cara fecha direto você pelas redes sociais, entendeu? Praticamente eu vejo assim os caras vendendo todos o que ele tem hoje do site dentro da rede social. Então será que é mais fácil estar fechando lá? Sim. Hoje, com as ferramentas de pagamento online, principalmente de micropagamento, facilitaram muito essa venda online, né? Vamos combinar que, às vezes, é mais fácil, mais rentável, o cara vem oferecer os produtos dele numa fanpage, que seja no Instagram da vida, e vender, nem usar a ferramenta do Instagram para venda, não, vender usando um PicPay para receber. Se houver confiança, tem todo esse, né? É claro que você abrir uma loja no Mercado Livre, na loja integrada, algumas plataformas prontas, você já tem um lastro de confiança ali e uma empresa por trás que banca. Se você se arrepender da venda, se você não conseguir receber o produto que você comprou, o Mercado Livre vai lá e... Não, beleza. E acaba bancando. Mas se você já tem uma rede de clientes, talvez você não precise dessas ferramentas, entendeu? Às vezes a pessoa quer complicar o negócio e acaba complicando a experiência do usuário, né? Não que o Mercado Livre seja complicado, eu acho bem simples, por sinal. Mas você tem que analisar cada caso, né? Qual é a realidade do meu usuário, do meu cliente? Qual é a jornada dele? Em que momento que ele me procura? O momento que o cliente me procura é quando acabou o gás, o nível de desespero é 1. Quando acabou o papel higiênico, desespero é 1. Agora, se o cara está me procurando para comprar, sei lá, um carrinho controle remoto, o nível de desespero dele é outro, é muito diferente. Né? Qual o momento que ele está na jornada, como é que está o humor dele na hora que ele me procura? Como é que está o humor do cara na hora que ele procura um medicamento? Às vezes não está tranquilo. Não é verdade. Né? Agora, quando ele procura para comprar um bolo de aniversário, é outro. Né? E a ferramenta você levar isso em conta, né? Para você oferecer uma experiência condizente e que faça sentido para o cara. Cara, e aí a gente volta a falar de mercado. Eu fico pensando muito, porque assim, as entregas padrão de mercado era por volta de 3 dias. Eu mesmo já comprei em mercado no litoral para minha mãe. Então eu mandei um mercado que não era nem da região, é da região de São Paulo, mas ele faz entrega no litoral. Então eu escolhi perguntando para minha mãe, precisa disso? Precisa disso? Ok. Eles falaram para mim que daqui a 10 dias tá aí, tá ok? Mas não é para ontem? Aí eu falei, não, mãe, não é para amanhã não, quer dizer, daqui a 10 dias. Ela, poxa, mas eu tava precisando disso para amanhã. Aí eu falei, então, vai demorar um pouquinho. E agora eles tiveram que se reinventar, porque a necessidade do cara não poder, ter em casa e não poder sair foi maior. Então ele precisa fazer o quê? A entrega rápida. Aí muitos mercados aderiram à questão da retirada no mercado, né? Porque muitas vezes o problema deles, para isso, para adequar essa demanda grande, era a logística, né? Você separar as compras de todo mundo, colocar no carro, o que é refrigerado, como é que você vai transportar, quanto tempo que esse carro vai ficar na rua, né? Então tinha toda uma preocupação nesse sentido, né? Não dá para você lotar com 50 compras, né, um caminhão, se você não tem um sistema de refrigeração. Então você tinha que, né, adequar sua logística. Então, para isso, muitos mercados passaram a ter essa opção. Você pode retirar na loja. Você não precisa entrar no supermercado, pegar na prateleira, não. A gente deixa o seu carrinho aqui separado. Você só vem, pega o carrinho, põe no carro e... Né? Já vai embora. Seguro, né? Passa o meio de pagamento. Né? Você pode fazer, você pode pagar pelo próprio aplicativo, enfim. Você facilita esses processos e diminui o tempo do cara estar dentro da loja, que é o problema hoje, né? O medo das pessoas é estar num lugar com muito movimento e tal. E por outro lado, você não perde tanto com o tempo que você vai perder por causa da logística, né? Da entrega. Ô Jean, e até você falou uma coisa, que eu vejo demais, assim, o sistema que os caras fazem de meio de pagamento hoje, no Brasil, ele é considerado, eu vejo muita coisa de meio de pagamento, então eu sempre estou de olho, assim, qual que é aquela que está mais
que ajuda mais na hora de fechar a venda, né? E hoje você chega no mercado e você é deparado com 4, 5, até 6 meios de pagamento que o cara consegue. É justamente para o cliente ter a opção. Mas vale muito a opção? E aí eu volto a falar de usabilidade, porque assim, eu lembro que no catálogo da Netflix existe mais de 4.000 posições de filmes e séries. E o algoritmo da Netflix, ele consegue te entregar de maneira certeira uma posição que você... uma coisa que você já fez pré-escolha. É lógico, quando você acessa o Netflix a primeira vez, você escolhe quais são as principais opções que você quer. Quero ver filme de aventura, quero ver filme de terror. Só que ele te dá, dentro do catálogo dele de 4.000, ele vai aprendendo, cara. E que legal. E aí eu vou até entrar um papo com você que a gente conversou antes também, nos modelos de voice, cara. Hoje, quando a minha filha pega o smart dela e ela chega, ok, Google, por favor, eu quero ver filme da Larissa Manoela. E aí ele começa a entender que pelo sistema de voz, ela também pede, ela também escolhe, e vai aprendendo com ela a capacidade que ela tem de analisar aquele... ela quer um filme, mas qual tipo de filme que ela quer? E vai entregando isso. Melhora a usabilidade, né, cara? Na verdade, assim, o lance da voz é a forma mais primitiva, vamos dizer assim, para a gente se comunicar, né? A gente aprende a falar antes de aprender a escrever e ler, Sim. né? A nossa escrita é baseada, na verdade, nos fonemas, né? É baseada na nossa fala, né? Mas por que a internet nasceu escrita ao invés de nascer falada, então? Né? Uma questão de banda, simplesmente. A gente não tinha uma rede que comportasse uma conversa por voz naquela época, né? Hoje a gente tem uma internet que comporta. Então a internet ela evoluiu fazendo, por exemplo, busca escrita. A gente evoluiu mandando mensagem que é um e-mail, né? E ao invés de evoluir, hoje a gente tem o WhatsApp, que é praticamente um substituto do e-mail, que também é por voz. As pessoas ainda se incomodam. Algumas... Eu não tenho nenhuma dificuldade com mensagem por voz. Eu desencanadíssimo com isso, mas eu sei que tem gente que não curte, né? Até por ser difícil de localizar a mensagem depois, se você precisar tirar uma dúvida e tal. Geralmente essa que é a crítica. Porém, a evolução das ferramentas de voz vai superar isso. Ok, WhatsApp. Quando é que o Lucas falou que vai ser a live que nós vamos ter? E o WhatsApp vem e localiza a mensagem que, entendeu? Vai ser assim, ainda não é. Né? Vai localizar a mensagem que o Lucas me mandou dizendo o dia que seria a nossa live. Entendeu? Então, isso já vai ser uma assim. Coisa agora... tão louca que antes o WhatsApp ele não mandava mensagem. O WhatsApp não, o Google. O OK Google, ele não mandava mensagem pelo WhatsApp. Ele já está vinculado ao WhatsApp. Quando você fala, OK Google, escreveram uma mensagem para tal pessoa no WhatsApp, ele escreve definitivamente a mensagem no WhatsApp. Sim. Meu, eu acho que a revolução de voz chegou e chegou com os 2 pés no peito e falando assim, viemos, sabemos o que queremos e conseguimos mais algoritmos até do que propriamente a escrita. Porque com a mensagem de voz... E você tem linguagem específica, né, Lucas? Quando você vai buscar, por exemplo, dar um exemplo, o que é a UX? Eu vou pesquisar no Google, eu vou escrever o que é UX. E vem lá um monte de resposta para mim. Em inglês, o Google já responde com podcasts, áudios também do que é o UX. No Brasil, isso ainda não está acontecendo. Mas se você perguntar para a Alexa, por exemplo, a Alexa vai te responder, UX segundo a Wikipedia, UX é tal. Mas a forma de você fazer essa pergunta, ela pode ser diferente, né? Em áudio, você não se comunica da mesma forma que você comunica escrito. E a máquina precisa aprender as formas, né? Como você disse, um filme da Larissa Manoela. O que é um filme? Ele já sabe. Se ele está falando de Larissa Manoela, que é uma atriz, filme, ele não está se referindo a papel filme, ou só olhar qualquer outra forma de filme que exista. Ele está falando de filme de uma peça audiovisual, né? Então, a gente acha que é simples, mas não é tão simples. Existe uma inteligência por trás disso aí. Uma inteligência artificial ferrada, assim, para conseguir identificar o que a gente está falando, porque a gente acha que é muito óbvio, mas a máquina tem que aprender.
A máquina está Não, aprendendo a ver imagens também, né? A e identificar ela vai aprender de um gato. jeito. É um desenho de gato, é totalmente diferente, cara. A gente acha fácil interpretar um desenho de um gato. Para um computador não é tão Mas fácil. não é. E a gente vai aprender de um jeito. Eu acho legal que, assim, a gente está saindo de uma coisa que é da escrita, mas da escrita que a gente não tenha os fonemas, a gente não tem os trejeitos, a mudança de cultura. E ele vai começar a se acostumar com os dialetos local, os dialetos de grande. Vai saber o que é uma linguagem culta e o que não é uma linguagem culta, o que é uma linguagem vulgar. Cara, ele vai começar a ter esse tipo de dado. E aí eu brinco até, esses dias eu estava conversando com um cliente, e ele falando de voice, que voice veio para adaptar. Vamos pensar em dados sobre isso. O quanto a gente vai conseguir trazer de dados sobre essa perspicácia que a gente vai ter de dados de voz. A gente vai conseguir saber, o público-alvo que vai atingir por voz. Será que a gente vai começar a conseguir medir a consequência que o cara conseguiu fazer a compra pela voz dele e aquela cultura que está ali? E, é muito legal porque a gente vai começar a entrar nesse tipo de atenção, né? A gente começa a perceber que, tem coisa tonta do tipo bolacha e biscoito, que é piada na internet, história de bolacha e biscoito. Total, né? total. Vai comprar o quê? Biscoito ou bolacha? Depende de onde você tá. Você tá em São Paulo, você vai falar bolacha. Se você estiver no Rio, você vai falar biscoito. E a máquina vai te levar no mesmo lugar. Entendeu? Ela vai conseguir discernir esse tipo de sensibilidade. Legal. Você é um pau. É tipo biscoitinho de mais. Tudo bem? É um tipo de material, não é a bolacha recheada. A gente não chama isso de biscoito, né? Então a máquina ela vai aprender tudo isso aí. Com certeza. Bacana, bacana. Jean, estamos nos finalmente. Cara, eu acho que o bate-papo foi bacana pra caramba. Pra mim, até foi bem top. Você também. Vamos marcar mais, tá bom? Você tá convidado quando quiser aí a chamar, qualquer bate-papo. E, cara, considerações finais totalmente suas. Pode falar aí. Ah, legal. À vontade. Show. Cara, então, o que eu gostaria de desafiar o pessoal vou reforçar algo que a gente já falou aqui, tá? Entender a realidade e o processo do usuário, do cliente, do consumidor. Eu, como diretor de arte, passo por muitas vezes por ter que fazer adequações para agradar o dono do negócio. Só que o quanto que isso vai impactar na venda dele? Porque o propósito de um e-commerce, por exemplo, de uma peça publicitária, de uma campanha, não é agradar uma pessoa. O propósito é gerar uma venda. E isso é algo técnico, é algo que a gente se informe, a gente busca conhecimento técnico para saber qual é a melhor forma de fechar essa venda, de conseguir vender, né? Então, eu acho que, no geral, o que a gente precisa para ter mais sucesso nesse momento que a gente vive, especialmente, em que o e-commerce vive uma explosão. É uma explosão. Um monte de gente que nunca pensou em e-commerce, vendia quentinha, tem que vender a quentinha pelo WhatsApp. Pelo e-commerce, né? Agora. Né? Então, a gente pensar em qual é a melhor solução para o meu cliente, no momento que ele está vivendo, a realidade dele, forma de pagamento específica dele. Você falou de, às vezes, oferecer muitas formas de pagamento. Cara, você precisa entender qual é a preferida do cara. Entender qual é a preferida. E não é a preferida na média, não. É a preferida daquele usuário, aquele cara. Aquele cara gosta de pagar dessa forma. Então, eu nem ofereço as outras. Ele paga assim e pronto. Não precisa, entendeu? Você tem que tirar o que é sujeira, né? O que é ruído, né? Nessa relação, né? Porque quem tem que ser agradado é esse cara, é o cara da ponta. Porque algo que eu aprendi nesses meus 20 anos em agência de propaganda é que, cara, o cliente da agência, para ele ficar feliz, ele tem que estar vendendo, cara. Se ele estiver vendendo, ele está felizaço. Então, mesmo que não tenha... Você consegue fazer até mais testes. Exato, exato. E o digital, ele dá muito acesso para isso, né? Ele, como você disse, ele dá muita informação, dados do cliente que te ajudam a formatar a sua venda de uma forma mais eficaz, né, mais efetiva,
E, ao mesmo tempo, também, ele te dá dados e te dá processos, formas de executar, né, de aplicar esses dados de forma inteligente. Então, eu acho que esse é o grande lance, pensar no consumidor, e não no que eu gosto ou não gosto, entendeu? Eu acho que a gente amadurecendo isso aí, É o tranquilo. e-commerce vai rodar filé. Bacana, bacana mesmo. Já, você falou até uma coisa que a gente fala muito, cara. A gente que é do e-commerce e, meu, é, o que está acontecendo hoje é que a gente tem que olhar as pessoas. Quando a gente olha as Isso. pessoas, a gente consegue definir muito bem nosso público-alvo, a gente consegue definir qual é o conceito da campanha, a gente define qual que é a estratégia da campanha e como chegar naquele cliente. Quando a gente Cara, não olha as pessoas e quando a gente olha o budget da campanha, quando a gente olha para a empresa, é o velho ditado, né? Que a gente começa a olhar para cá, a gente perde a sensibilidade de olhar para cá, né? E, meu, é fantástico isso, cara. Lucas, Eu e o falo muito. digital o digital matou a mídia de massa, cara. A gente não precisa comunicar com a massa, eu posso comunicar com um. Aquele Sim, cara que tem aquele perfil. Ah, tem mais 50 que são iguais a esse? Beleza, eu vou comunicar com todos da mesma forma. Agora, eu vou comunicar individualmente com a forma que fala melhor com esse cara, entendeu? Eu não preciso formatar um negócio para televisão que vai falar com todo mundo de um jeito só, sendo que cada um tem uma forma, entendeu? O digital, ele dá isso é muito rico, cara. Entendeu? O assim, e-commerce tem tudo para ser. A gente hoje vive uma. é o topo. Acho que a gente passou agora por um experimento tecnológico muito forte. A pandemia Uhum. veio para isso, para acelerar esse processo de Ah, conhecimento sem dúvida. tecnológico, conhecimento de ferramenta. O cara que nunca tinha mexido dentro numa ferramenta de digital, ele aprendeu. Então, Oh, meu, ele aprende a fazer, a executar, né, ações que ele precisava antes fazer um investimento de 30, 40, 50 mil. Então, meu, exato. não. Hoje você consegue dentro do digital. E é uma coisa que a gente fala muito. Erra, mas erra pequeno. E erra rápido. Porque aí você Vai, tem a né? opção de você aceitar. Entendeu? Ah, Porque isso aí. às vezes você fala assim, putz, mas e se eu errar? Meu, você vai errar. É o Paciência. principal fato. O empreendedor pequeno, Jean, ele chega para mim e ele fala assim: eu queria investir R$ 5.000 numa campanha de Facebook, mas assim, eu não posso errar, tem que ser isso aqui, eu tenho que fazer, desses R$ 5.000, fazer 30 mil de venda. Calma, não vai dar certo. Se você já começar a pensar Bota assim, 100, esquece. bota 100, bota 100 e erra. Arranja É mais um pouco melhor. de dinheiro, entendeu? Pensa numa estratégia melhor. Vamos mudar esse conceito, porque a gente vai errar. Uma hora a gente vai errar. Começa com R$ 500 errando, você não pode errar com 5 mil? Sim. E aí vai Coloca um pouquinho, subindo. depois vai melhorando. Porque você vai entendendo seu cliente, meu, você vai entendendo seu perfil. Lógico. O algoritmo do Instagram, assim como do Google, ele tem um período de latência que ele precisa entender o consumidor. Então ele começa a entender o consumidor a partir daquele período. Ele começa a entender se seu usuário compra, ou se você quer ir para o site, se você quer fechar a venda ou fazer uma ligação. Cara, Sim. tem mil formas que. É que nem a gente falou no começo da conversa. A melhora da performance da venda, ela acontece a partir do momento que a ferramenta é destinada de acordo com o público, entendeu? Não adianta eu pegar a ferramenta e falar assim, vou colocar ela como única coisa para disseminar para todo mundo aqui. Não vai vender. Né? Eu acho que é o que a gente deixa da live de forte, uma ferramenta só não faz verão. Boa. Boa. É isso mesmo. A gente consegue fazer mais, mas precisa de adaptação. Claro, claro, claro. Jean, perfeito, Lucas. gostei muito do bate-papo, tá? Valeu mesmo. Eu vou deixar a live gravada depois. Se você quiser compartilhar também, a gente consegue fazer Massa. isso. Vou sim. Bom, Opa. brigadão pela presença aí, tá bom? E conto com você nas próximas, tá? Eu que agradeço o convite aí. Um abraço para todo mundo que está assistindo e vamos para cima que a gente está num momento excelente para o e-commerce. Sim, senhor. Tá bom? Abração, Jean. Valeu. Tchau, tchau. Galera, curtiram o bate-papo?
Bate-papo bacana com o Jean. Acho que a gente falou de coisa pra caramba aí. Falamos de o X, falamos de frentes, falamos de cases. Ele deu uns cases muito bacanas no tempo que ele estava lá na agência. Vale muito vocês pegarem isso para conhecimento. Eu vou fazer um post, tá? Ainda hoje eu vou deixar um post lá no meu Insta e vou passar isso para vocês, tá bom? Quem não viu, vai lá, confere de novo. Um bate-papo legal, tá bom? Amanhã tem mais. Valeu!